Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., residia um próspero comerciante de nome Zeno. Durante uma viagem de Fenícia a Pireu, seu navio naufragou, levando consigo toda a sua carga. Por conta desse único evento, inteiramente fora do controle de Zeno e de qualquer pessoa, esse homem abastado se tornou subitamente pobre da noite para o dia. Imagine-se na pele de Zeno. Como você reagiria ao ouvir todo o seu trabalho de uma vida indo por água abaixo devido às forças da natureza? Qual seria a resposta adequada? Você ficaria furioso? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações naturais, mas não para Zeno, o pioneiro do estoicismo. Uma pequena mudança pode ter consequências eternas, e uma pequena readequação em sua mentalidade pode desencadear mudanças mais amplas e profundas ao longo do tempo. O cerne do estoicismo reside na aceitação e na indiferença. Depois de se familiarizar com as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo sua perspectiva, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos o controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com sabedoria. Em vez de se lamentar pelo leite derramado ou, neste caso, pelas mercadorias afundadas, Zeno concentrou-se em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e sereno, apesar do infortúnio. Hoje em dia, muitos inadvertidamente enxergam os estoicos como indivíduos impassíveis, que raramente se deixam levar por emoções extremas, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo vai muito além disso. Em vez de ser apenas uma descrição de pessoas desprovidas de emoção, o estoicismo era uma maneira de perceber, descrever e compreender o mundo. Era uma filosofia de vida que resistiu ao teste do tempo. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que era aplicada milênios atrás, e seus benefícios são igualmente significativos. O estoicismo nos capacita a processar as emoções negativas decorrentes de experiências adversas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única sobre o mundo. A perspectiva é crucial, uma vez que cada indivíduo no mundo possui experiências distintas e, portanto, perspectivas únicas sobre as coisas. Dado que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, seus princípios filosóficos eram amplamente conhecidos. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar profundamente a todos, independentemente de seu status social, e por isso não fazia sentido ocultar esse conhecimento atrás das paredes de uma escola ou dos pátios de um palácio. Como resultado, pessoas desde escravos até imperadores podiam aprender e se tornar estoicos, e muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epiteto, cujo nome significa adquirido, pois já foi escravo, Sêneca, um reconhecido estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano, um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos colocavam em prática aquilo que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até mesmo cunharam a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje em dia, geralmente pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Esse era o tipo de união e coexistência que os estoicos promoviam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia. No entanto, os estoicos discordavam veementemente dessa proibição. Musonius Rufo, mentor de Epiteto, afirmou: "Não são apenas os homens que possuem entusiasmo e inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se deleitam tanto quanto os homens com ações nobres e justas e repudiam o oposto dessas ações. Uma vez que isso é assim, por que seria apropriado para os homens buscar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não para as mulheres? Mesmo em uma época em que isso não era popular,
as mulheres eram livres para aprender sobre o estoicismo e tornarem-se estoicas por si mesmas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem frequentemente atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas nos acontecem. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando aquela nuvem escura o pega desprevenido sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima. Embora seja frustrante, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Visualize o pior cenário e fique satisfeito sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha. Tome banhos frios quando normalmente toma banhos quentes. Coma apenas batatas por alguns dias. Coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil as coisas fiquem, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver certa. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nossa mente para adversidades futuras. No estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, parecer de certa maneira ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Esta mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O problema é que muitas vezes essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A pergunta é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar inadvertidamente criando expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixaria, no final das contas, desapontados e insatisfeitos. Isso não é uma forma de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por essa razão. Vincular qualquer esperança externa ou anexos secundários a ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas externas, gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo começar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, estaremos colocando nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram. Desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até as coisas gratuitas da vida têm um custo. O custo é o espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos reserva, porque independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a essas coisas. Esta é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epiteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle.
e quais têm a ver com as escolhas que efetivamente controlam. Os estoicos ensinam que precisamos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas sim pelas coisas que podemos. Perseguir metas é uma característica louvável, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejado é, na visão estoica, inútil. Criar vídeos no YouTube é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa desenvolver sua ideia, o que leva tempo. Depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, escrever o roteiro do vídeo, criá-lo, editá-lo, criar a miniatura, título e tudo mais antes de clicar em publicar. Tudo isso, até o momento em que você clica em publicar, está sob seu controle. No entanto, assim que você clica no botão publicar, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seus canais do YouTube ou contas no Instagram com base na quantidade de visualizações, inscritos ou seguidores que têm, métricas que, em grande parte, estão além de seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve avaliar o sucesso de seu trabalho com base no esforço que você investiu e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvencilhar-se das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora, ela acredita que merece uma promoção, então ela vai até o chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, mas não concede a promoção, e ela volta para casa pensando que deve ser péssima no trabalho. Ela não considera que o chefe pode ter acordado de mau humor, que outra pessoa pode ter sido melhor qualificada naquele momento, ou que a empresa simplesmente estava perdendo dinheiro e não podia arcar com isso. Ela não conhece o motivo, mas ainda fica chateada. Se ela simplesmente tivesse colocado seu valor na qualidade do relatório de desempenho que apresentou, fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que desejava, ela poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa readequação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não avalia seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas sim se conforta com o fato de poder viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de distinguir entre o que é interno e o que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação diante das coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação é o que acabei de fazer aqui. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e, em seguida, ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve causar dano ao outro, porque todos nós nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul e, portanto, muitas pessoas acharam que ele ia punir brutalmente todas as pessoas que tinham algo a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que não o fez. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muito dos valores centrais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos infratores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir.
Ele enfatizou que o passado agora estava além do controle deles, e a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. A terapia comportamental racional emotiva ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamentos negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie a lógica por trás desses pensamentos negativos com a lógica, e quando perceber que muitos deles são infundados, você pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados pelo propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil de falar do que fazer. É um processo, assim como tudo mais. Precisamos reprogramar a maneira de pensar, fora com o antigo, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos nos tranquilizar com o fato de que vivemos uma boa vida, embora talvez não tão longa quanto esperávamos, porque lembre-se, tudo tem um fim.